Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós faremos a correção da atividade de literatura do bloco 2 do plano de estudo remoto. Então essa atividade de literatura, que vocês já fizeram, ela se refere a esse conto, O Lobo e o Cordeiro. São apenas 5 questões, então vamos reler o texto. Um certo dia de muito calor, um lobo, que era caçador furtivo, saiu da mata, muito cansado e de estômago pregado às costas. A fome atormentava-o, pois nada tinha caçado naquele dia. Para enganar um pouco o estômago, foi beber água num rio ali perto. Era uma límpida torrente, que serpenteava entre as pedras, murmurando suavemente desde o alto de uma colina de onde vertia para o vale. Chegando ao lugar onde mais comodamente poderia sorver uns goles, ao abaixar a cabeça sobre as águas, avistou lá embaixo um cordeirinho que havia se perdido do seu rebanho e que também estava bebendo água. "Olá, intrometido!" gritou-lhe o lobo, carrancudo, lá de cima, e perguntou ao cordeirinho, com terríveis arreganhos de dentes: "Por que está aí, sujando minha água?" "Eu?" balbuciou o animalzinho, trêmulo e apavorado. "Não estava sujando a sua água, pois a que estou bebendo vem daí de cima. Já passou por onde está o senhor lobo." "Sim, pois não," retrucou o lobo, acrescentando: "Agora que me lembro, no ano passado você andou falando mal de mim." "No ano passado? É engano seu. Nasci este ano, ainda não completei 3 meses de idade." "Então foi seu pai," disse por fim o lobo, e sem dar tempo a nada, deu um grande salto sobre o cordeirinho, ferrou-lhe os dentes na garganta e jogou-o agonizante dentro da sua enorme bolsa de couro. Conclusão: quando alguém está com más intenções, sempre procura alguma justificativa, mesmo que ela não exista. Então, para a questão 1. Qual a situação inicial da narrativa? Então, o que é a situação inicial de uma narrativa, Seja ela uma fábula, como é o nosso caso, ou um conto, ou qualquer outro tipo, de história. A situação inicial é ali o começo da história, em que pode nos apresentar os personagens, mostrar o local, enfim. E no caso da fábula do lobo e do cordeiro, é quando o lobo sai da mata, muito cansado e com muita fome, e vai beber água. Questão 2. Qual o conflito, o problema que o lobo enfrentava? Então, o conflito é aquela, ou seja, o que o lobo, o personagem do lobo, que é o nosso personagem principal, o que estava acontecendo, O que vai gerar o resto da história, Por que ele, lá no final, vai tentar atacar, conseguir, mas tenta atacar o cordeirinho, Porque ele estava com fome, A fábula nos diz que ele é um caçador, mas que ainda não tinha conseguido caçar nada naquele dia. Qual o clímax, o momento de maior tensão entre o lobo e o cordeiro? Então, o que é clímax de uma história, de uma narrativa? É aquela parte em que a tensão, o suspense, está no seu ponto maior. Nós tivemos um conflito, ou seja, aquela parte da história que vai causar o problema, a tensão, o suspense, que nesse caso foi quando é o fato de o lobo estar com muita fome, e o clímax é a parte assim, ponto alto, desse problema, que no caso nosso aqui, dessa nossa atividade, é quando o lobo vai inventar, várias desculpas para conseguir tentar atacar o cordeirinho, E ele fica falando lá sobre a questão, como a gente viu do pai dele, do pai do cordeirinho ter falado mal do lobo no passado, ou dele ter falado, o próprio cordeirinho, do fato da água, que é a primeira invenção do lobo. Então esse é o clímax, o ponto alto da história. Questão 4. Explique como ocorre o desfecho da narrativa. O desfecho, então, é a conclusão, aquela parte em que a narrativa
ela vai se desenvolver, na verdade, e chegar ao seu ponto final, né? Ela está acontecendo a nossa história e no desfecho tudo se resolve. Não resolver no sentido de que vai ficar tudo bem, mas que vai realmente o que os personagens, a ação dos personagens vai ter a sua consequência no desfecho. Então, no final, o lobo ataca o cordeiro para saciar sua própria fome, né? Ele procura aquelas várias desculpas e aí, por fim, ataca o cordeirinho, coloca ele na bolsa para levar. Questão 5. A conclusão da fábula, quando alguém está com más intenções, sempre procura alguma justificativa, mesmo que ela não exista, mostra que, ou seja, né, o que a nossa, seria a moral da fábula quis dizer. Vocês estão vendo aí que a resposta correta é a letra B, mas vamos discutir, né, vamos conversar por que é a letra B e não as outras. O lobo estava certo porque o cordeiro realmente estava sujando a água do rio. Essa está correta porque, como a gente viu, o próprio cordeirinho explica por que, né, isso não é verdade. Ele estava num ponto mais baixo do rio, então a água passava primeiramente pelo lobo. B. O lobo estava errado e apenas buscou uma desculpa para devorar o cordeiro, que é o que, né, a nossa conclusão fala. Que independente de qualquer coisa, quando uma pessoa quer algo, especialmente aí, algo com más intenções, ela procura uma justificativa. Tendo relação com a realidade, sendo de verdade essa justificativa ou não. Questão C. O cordeiro não foi esperto e acabou sendo devorado por ser pequeno e inexperiente. Apesar de você dizer, né, a gente poder dizer que essa alternativa está correta, e dependendo da interpretação que você tiver da fábula, ela realmente pode estar correta, mas não é isso que a nossa conclusão, né, esse trechinho aqui que está na questão 5 fala, né, não é isso que quer dizer. Quando alguém está com más intenções, sempre procura alguma justificativa, mesmo que ela não exista, né, não tem relação com a C. Então, apesar dessa C poder ser verdade em relação à fábula, não responde à questão 5. E D, os lobos e os cordeiros nunca foram amigos. A gente não pode afirmar isso, né? Lendo o texto, conta a história de um lobo e de um cordeiro, então não fala que todos os lobos e todos os cordeiros nunca foram amigos. E também, da mesma forma que a C não responde, né, a pergunta da questão 5. Então é isso, gente, a correção dessa atividade de literatura do bloco 2. Espero que tenha ficado claro. Então, qualquer coisa, podem fazer perguntas lá no grupo do WhatsApp da turma de vocês.